Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez com o propósito de gravar este vídeo para o nosso culto de doutrina. Então, desde já, que Deus abençoe meus queridos irmãos que fazem parte da primeira igreja evangélica e congregacional de Caruaru, como também os demais que sempre me acompanham por meio destes vídeos. Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de exposições às cartas do Apocalipse. Já vimos aqui 3 cartas. A primeira foi a carta escrita à igreja que estava em Éfeso. A segunda foi a carta escrita à igreja que estava ali em Esmirna. E semana passada vimos a carta escrita à igreja em Pérgamo. E aqui eu queria relembrar rapidamente o que vimos na semana passada, que foi a exposição à carta à igreja em Pérgamo. Bem, vimos ali Cristo relatar àquela igreja, alguns pontos. Em primeiro lugar, Cristo diz que aquela igreja era fiel a Ele, mesmo estando naquele contexto idólatra, naquele contexto de imoralidade, onde ali habitava o trono de Satanás, como bem Cristo disse. Entretanto, Cristo tem uma palavra de repreensão àquela igreja em Pérgamo, porque eles estavam tolerando falsas doutrinas, como aquelas doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas. Então, Cristo manda aquela igreja se arrepender, senão ele viria sem demora e a julgaria. Por fim, Cristo diz àquela igreja que ao vencedor receberia o maná escondido, que era o próprio Cristo, como também uma pedrinha branca, a qual ali estava escrito um novo nome. E assim terminamos, semana passada, a exposição da carta à igreja em Pérgamo. Hoje, vamos aqui expor a 4ª carta que foi escrita à igreja em Tiatira. Então, desde já, eu convido meus queridos irmãos que estão aí em suas casas a abrirem a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, e nós iremos fazer a leitura do verso 18 ao verso 29. A Santa Palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com servo de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neste momento, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai poderoso, Pai misericordioso, oramos a Ti, Senhor, te pedindo que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Também eu te peço, ó meu Pai, que o Senhor me use aqui como um instrumento Teu, como canal para a Tua igreja, para a edificação do Teu povo. E que Teu Espírito Santo, Senhor, aplique essa palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos, antes de começar a expor estes versos, eu tenho algumas considerações a fazer sobre essa cidade de Tiatira, a qual a igreja do Senhor estava inserida. Esta cidade ficava localizada ali entre Pérgamo e Sardes. Esta cidade também de Tiatira era muito famosa porque fabricava púrpura.
Púrpura ali era tinta que eram usadas nos tecidos. Esta cidade também era muito famosa porque fabricava escudos de bronze. Esta cidade também, meus queridos irmãos, tinha ali um sindicato onde obrigava que todos os trabalhadores ali se associassem a ele, com o objetivo ali de todos os associados prestarem cultos aos deuses pagãos naquele contexto. Os deuses ali eram vistos como padroeiros. Então, eram padroeiros ali dos serviços que os associados faziam. Então, por meio dessas festas que eram ali sempre feitas, por meio dessas associações, desse sindicato, eram oferecidos ali sempre comida sacrificada aos ídolos e, por fim, sempre tinha prostituição e imoralidade sexual. Praticavam sexos imorais como sacrifício aos deuses. Tiatira também, meus irmãos, era a cidade natal de Lídia, aquela convertida ali que está em Atos capítulo 16, verso 14. Aquela vendedora de púrpura, a qual se converte por meio da pregação do apóstolo Paulo. Dito estas palavras, meus irmãos, qual é o objetivo de Cristo mandar João escrever esta carta? O objetivo central aqui era por causa dos conflitos que os cristãos estavam vivendo nesta sociedade, onde muitos crentes, devido à pressão, estavam participando das festas aos ídolos. Dita estas palavras aqui de consideração, então somente agora vamos dedicar à exposição desta carta que está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao 29. Então, meus irmãos, indo agora para a palavra de Deus, já aqui no verso 18, vamos ver aqui mais uma vez, Cristo se identificando à igreja dele, não é? Cristo sempre, quando inicia as suas cartas nas igrejas do Apocalipse, ele se auto-identifica. Aqui a igreja em Tiatira, ele vai se identificar com 3 características. A primeira, ele diz que é o Filho de Deus, verso 18, não é? Ele diz, estas coisas diz o Filho de Deus. O que ele quer dizer com esta expressão? Quando ele diz que é o Filho de Deus, ele quer dizer a esta igreja que ele é o unigênito, o único Filho de Deus. Então, os demais deuses ali não são filho do Deus Zeus. O Deus Zeus, ali naquele contexto, era visto como o Deus Supremo. Então, este Deus chamado Zeus tinha filhos, que eram ali deuses que a sociedade ali em Tiatira, pagã, adorava. Então, Cristo, com esta expressão, quer dizer que ele é o único Filho de Deus. Sendo assim, os demais deuses não eram nada diante dele. A segunda característica que Cristo aqui se identifica é como olhos, como chama de fogo, não é? Com esta expressão, Jesus quer dizer que os seus olhos são penetrantes. Então nada está oculto diante dele. Sendo assim, tudo que acontece neste universo, ele vê. E para nos apoiar diante dessa fala de Cristo, temos um texto aqui muito importante, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13, que nos diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Cristo também, meus irmãos, aqui se identifica com outra característica, não é? Que é como pés semelhante ao bronze polido. Com esta expressão, Cristo quer dizer que ele é aquele que brilha por meio da sua glória, sua majestade e sua luz da justiça, a qual resplandece em meio às trevas. Então, ele está aqui pronto para pisar os inimigos da fé cristã, com seus pés também como bronze polido. Vale salientar, meus irmãos, aqui, que estas palavras de Cristo não são literais, não é? Essas palavras de Cristo aqui, meus irmãos, são figuras de linguagem usadas
que tinham significado para aquela época. Quando Cristo está falando ali, aquela igreja, eles entendiam bem o significado dessas palavras de Cristo. Então, depois dessa auto-identificação de Cristo, aqui no verso 19, vamos ver a partir do verso 18, não é? Só corrigindo. A partir do verso 19, vamos ver agora Cristo aqui relatar algumas verdades a esta igreja que estava ali em Tiatira. Em primeiro lugar, Cristo ali vai dizer a esta igreja que ela é uma igreja que ama. Cristo vai mostrar um ponto forte dessa igreja, que é o amor. Essa igreja de Tiatira, meus irmãos, ela tinha o privilégio de ser uma igreja obediente ao nosso Deus, obediente ao mandamento do Senhor, onde Cristo diz que se deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esta igreja cumpria este mandamento. Cristo diz que conhece essa igreja, não é? Conhece o amor, a fé também dessa igreja, como também o serviço e a perseverança. E Cristo diz que as últimas obras desta igreja eram maiores do que a primeira. E o que vimos aqui, né? O que a gente aprende com isso? Aprendemos, meus irmãos, que o princípio fundamental na vida do cristão é o amor. O crente, aquele que nasceu de novo, ele ama, ele precisa amar. Porque o amor, meus irmãos, é um fruto do Espírito. E o apóstolo João aqui, ele nos diz na sua primeira epístola, ali no capítulo 4, versos 7 ao 8, o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Meus irmãos, então, todo aquele que nasceu de novo, de fato, tem que amar. E esta igreja aqui em Tiatira, ela só não amava a Deus, mas também ela amava o próximo, onde Cristo diz que conhece o teu serviço. O serviço que Cristo conhece dessa igreja era o serviço prestado ao próximo, aquele irmão, ao seu próximo. E essa igreja vinha perseverando no amor. Não é uma igreja que começou a amar e terminou de amar, não. Ela estava perseverando no amor. Deveremos também, meus irmãos, aqui salientar o seguinte: que essas obras praticadas por esses crentes em Tiatira não tinham o objetivo de méritos para a salvação. Como bem sabemos, né? O apóstolo Paulo ali nos diz em a sua carta, escrita ali em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós fomos salvos para praticarmos boas obras. E também Tiago vai dizer ali no capítulo 2, verso 17, que a fé sem obras é morta. Então, o crente, ele pratica boas obras porque ele é salvo no Senhor. Diferente do ímpio. Aquele que não conhece a Deus, ele pratica obras e é abundante para conseguir a salvação como mérito ao Senhor. Já o cristão não é assim. O cristão, ele pratica boas obras porque ele é nascido de Deus. E aqui temos alguma pergunta, né, a fazer. Você tem amado o próximo como a si mesmo? Você tem amado a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a vossa alma? Você tem perseverado? Como você tem praticado nos dias de hoje o amor? Você tem praticado da mesma forma que praticava antes, no início da sua fé? Esta igreja de Tiatira aqui era uma igreja perseverante no amor. Sigamos o exemplo desta igreja. Sejamos perseverantes no amor, sempre perseverantes no amor. Meus irmãos, a igreja em Tiatira, ela não abandonou o primeiro amor. Diferentemente, não é, da igreja de Éfeso. Ali no capítulo 2, não é, verso 4, onde Cristo diz que tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esta igreja de Tiatira não. Ela permaneceu firme espiritualmente, permaneceu firme e abundante no amor e na obra do Senhor, não é? Como o apóstolo Paulo nos diz ali em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é vão. O interessante é que o apóstolo Paulo, enfatiza, sabendo que no Senhor, ou seja, as nossas obras que praticamos, o amor ao próximo, tudo isto é para a glória de Deus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, vimos aqui, o primeiro ponto nosso é Cristo aqui dizendo a esta igreja que era uma igreja que amava e era uma igreja perseverante no amor. Em segundo lugar, agora veremos o ponto fraco dessa igreja, Essa igreja de Tiatira aqui, meus irmãos, mesmo sendo uma igreja forte ali, no amor ao próximo e a Deus, ela estava cometendo um grande pecado. E Cristo aqui no verso 20 vai dizer o seguinte a essa igreja, e a nós também aqui. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Meus irmãos, essa igreja estava cometendo um grande pecado em tolerar essa falsa profetisa, a qual Cristo chama de Jezabel. Meus irmãos, os comentaristas vão nos dizer que dificilmente o nome desta mulher aqui de Tiatira fosse Jezabel. Os comentaristas nos dizem que Cristo usa este nome de Jezabel a esta falsa profetisa para relembrar esta igreja aquela mulher de Acabe, a qual está ali em 1 de Reis capítulo 16, a qual levou o povo de Deus à prostituição e à idolatria, a qual levou Acabe, o seu marido naquele contexto, como também todo o povo de Israel, à adoração a Baal. Então Cristo está chamando esta mulher, essa falsa profetisa, de a Jezabel, a qual estava ali se titulando profetisa, Estava ali conduzindo o povo ao erro, a uma mentira. Meus irmãos, por quê? Como é que um profeta vai mandar o povo fazer uma coisa que Deus não ordena na sua palavra? Desde o início da palavra de Deus ali no Antigo Testamento, Deus proíbe a idolatria. O primeiro mandamento, como nós bem sabemos, Deus diz que não terás outro Deus além de mim. E como pode esta mulher aqui estar querendo levar o povo agora, meus irmãos, à prostituição, Como é que essa mulher agora quer levar o povo a comer coisa sacrificada aos ídolos, à idolatria? Como pode? Não pode, meus irmãos, um profeta se levantar contra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, também passa uma situação semelhante a esta, a qual o povo ali da igreja de Coríntios, os crentes, estavam indo ali aos cultos pagãos. E o apóstolo Paulo nos diz ali em 1 Coríntios 10, 20 o seguinte: antes digo que eles sacrificam a demônios. Aquelas festas ali que os pagãos faziam, e muitos crentes da igreja de Coríntios estavam participando. O apóstolo Paulo diz o seguinte: antes digo que as que eles sacrificam a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos tornei associado aos demônios. 1 Coríntios 10, 21 diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então o apóstolo Paulo proíbe aquela igreja de Corinto que estava ali, aqueles irmãos, a participarem dessas festas que ele chama de demônios, a mesa dos demônios. E esta mulher aqui, contrariando a santa palavra de Deus, ela quer conduzir e seduzir crentes da igreja de Tiatira a praticarem imoralidade sexual e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. E Cristo aqui, meus irmãos, repreende estes irmãos porque estavam tolerando esta falsa profetisa aqui. E no verso 21, Cristo vai dizer o seguinte, que deu tempo para que se arrependesse Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Meus irmãos, alguns crentes ali de Tiatira fiéis ao Senhor, talvez ali tinham falado àquela mulher. E Cristo diz ali que deu tempo, Essa mulher ali já havia sido muito repreendida
por esta igreja ali, mas essa mulher não quis se arrepender. No verso 22, Cristo diz que eis que apróstolo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, ou seja, os que com ela praticam coisas que não agradam a Deus. E essa palavra aqui, eis que apróstolo de cama, meus irmãos, significa o seguinte, no original, significa que Cristo ia colocar esta mulher no leito. É a palavra clinem no original, que é a mesma palavra usada ali em Marcos capítulo 1, verso 30, onde a sogra do apóstolo Pedro está acamada doente. Então, toda vez que nós vimos a palavra cama ou leito na Bíblia, vamos perceber que ela está associada a uma enfermidade. Então, Cristo aqui, quando diz, eis que há apróstolo de cama, Cristo está dizendo que vai colocar esta mulher numa cama por meio de uma enfermidade. E também Cristo ia julgar aqueles que o acompanhavam, não é? Caso não se arrependam das obras que ela incita. Se eles não se arrependessem, como esta mulher também não se arrependeu, esta falsa profetisa, né, a qual Cristo chama de Jezabel, Cristo ia julgar eles severamente. E Cristo, meus irmãos, não faz acepção de pessoas sobre o julgamento. Cristo só não julga os ímpios, mas também julga a sua igreja. Aqui em Colossenses, né, capítulo 3, verso 25, nos diz o seguinte, pois aquele que faz justiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. No verso 23 aqui, do capítulo 2, aqui de Apocalipse, não é? Cristo continua dizendo o seguinte aqui, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Cristo diz aqui, meus irmãos, que vai matar os seus filhos. Quem são os filhos dela, não é? Aqueles que a acompanhavam, aqueles que obedeciam a sua voz mentirosa de uma falsa profeta, que estava conduzindo este povo à prostituição, que estava conduzindo este povo a comer coisa sacrificada aos ídolos. Talvez esta mulher era uma das líderes ali, não é? Daquela associação que tinha no sindicato, que sempre prestavam cultos ali aos deuses, como eu falei bem na minha consideração. Então Cristo disse que vai matar os filhos desta mulher, não é? Para que todas as igrejas soubessem que ele é um juiz, um Deus que julga. Essa mulher, meus irmãos, aqui estava mentindo. Era uma falsa profeta, não é? E os filhos aqui são os seus seguidores, como bem eu já disse, dessa falsa profeta. Cristo diz claramente também, meus irmãos, aqui, e vale nós relembrarmos, aquele Ananias, que está no livro de Jeremias, não é? Aquele falso profeta ali, que mentiu ao Senhor. Cristo diz também aquele falso profeta Ananias que iam matar. Cristo vai dizer isso por meio do profeta Jeremias. Eu gostaria de ler aqui esta citação que está lá em Jeremias, capítulo 28, verso 15 ao 17. Peço aos irmãos que me acompanhem aqui na minha leitura. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras, pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Então, meus irmãos, semelhantemente a Ananias, o falso profeta ali, que estava mentindo ao povo de Deus, esta falsa profetisa também estava mentindo aqui a esses irmãos que estavam aqui na igreja de Tiatira. Então a palavra não é diferente do nosso Cristo, não é? É uma palavra de julgamento, é uma palavra que vai colocar na cama, vai colocar uma enfermidade sobre esta falsa profeta, como também os demais que estavam a seguindo, como Cristo fez ali também com Ananias, que o matou. Ele também diz que vai matar os filhos desta profeta. Meus irmãos, e também um dos propósitos deste castigo divino era alertar as demais igrejas, para que soubessem que realmente Jesus é o juiz que julga com severidade o pecador. E esta disciplina tem como propósito a purificação da igreja local.
Isto serviria para deter o pecado de outros. Estão lembrados daquele caso ali que está em Atos capítulo 5, né? De Ananias e Safira, os quais morrem porque mentiram contra o Espírito Santo, não é? Aquilo serviu de alerta para a igreja. Atos capítulo 5, verso 11 diz o seguinte: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Então, meus irmãos, Cristo ele julga esta falsa profeta, como também aos demais que a seguiam, para servir como de alerta para todas as igrejas que estavam ali na Ásia. E nos dias atuais, meus irmãos, essa palavra se cumpre? Claro que sim. Os falsos profetas, tomem cuidado. Os falsos profetas que estão aí pregando mentira, saibam que o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele os julgará e os julga sempre. E isto servirá para alerta para todos nós, os quais não deveremos seguir esses falsos profetas que praticam, que falam mentiras em nome de Deus. Saibam que Deus os julgará. Deus julga o ímpio e os falsos profetas, e aqueles que o seguem também saibam que serão julgados pelo Senhor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, vimos pontos fortes, né, da igreja, que era o amor, e em segundo lugar, vimos aqui o ponto fraco desta igreja, né, que era uma igreja que não ali repreendeu aquela falsa profetisa. Então Cristo mesmo, o próprio Cristo, a julga e a coloca em cama, e também diz que vai matar os seus seguidores. É um Cristo que faz isso, né, com o zelo da sua igreja local, porque a igreja pertence ao Senhor. Nenhum falso profeta perseverar, mas Cristo sempre vai perseverar e Ele julgará esses falsos profetas. Vimos aqui, meus irmãos, em segundo lugar. Em terceiro lugar, agora vamos ver Cristo trazer uma palavra de ânimo, não é? Para esses irmãos aqui do verso 24. Aqui Cristo diz o seguinte, e o verso 25: digo todavia a vós outros demais de Tiatira, os quais não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Cristo diz que outra carga não jogarei sobre vocês. Diante destes versos 24 e 25, meus irmãos, percebemos que aqui nesta igreja de Tiatira havia o remanescente do Senhor, aqueles fiéis que não acompanhavam essa falsa profetisa, não é? Então Cristo diz que a estes aqui não colocaria outra carga não jogarei sobre vós. O que os comentaristas dizem sobre essa palavra outra carga não jogarei sobre vós? Cristo quer dizer o seguinte, meus irmãos, aqui, que não permitiria que eles sofressem tentações além do que eles pudessem suportar. Esses irmãos já estavam ali sendo provados, sendo tentados por essa falsa profeta. Então, quando Cristo diz que outra carga não jogarei sobre vós, Ele quer dizer, como disse o apóstolo Paulo, não é? Lá em 1 Coríntios 10, 13, me acompanha aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então, quando Cristo diz que outra carga não jogarei sobre vós, Ele quer dizer o seguinte, que não vai provar mais esse remanescente fiel, porque eles foram fiéis ao Senhor e não aceitaram esses ensinamentos dessa falsa profetisa, a qual Cristo denomina como Jezabel. Então, Cristo tão somente pede a esses irmãos que eles conservem o que tentes, que eles conservem a fé, que eles conservem o amor a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, que eles conservem a sã doutrina e que eles sejam perseverantes até que Cristo venha, não é, meus irmãos? E aqui ficamos felizes com essa palavra de Cristo e ficamos felizes com essa palavra de ânimo, porque sabemos que mesmo numa igreja que tem falsos profetas, ainda ali tem o remanescente do Senhor. E Cristo manda a esse remanescente a permanecer fiel à sã doutrina, à ortodoxia, até que Ele venha. E você, meus irmãos, e eu, tenho permanecido fiel à sã doutrina?
Deveremos permanecer fiel, porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminar. Como bem diz ali, né, em Filipenses capítulo 1, verso 6, Ele nos ajudará a permanecermos fiéis nele, meus irmãos. Então precisamos conservar o que temos, que é a palavra de Deus em nossos corações. E precisamos rejeitar esses falsos ensinamentos e esses falsos profetas. Em último lugar, meus irmãos, aqui, agora, Cristo traz uma palavra de promessa a esta igreja, né? Ele diz que ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, né? Aqueles que perseverar nas obras do Senhor, na sã doutrina, aqueles que rejeitar essa falsa profecia e os falsos ensinamentos, ele disse que lhe daria autoridade sobre as nações. E com selo de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Cristo, meus irmãos, aqui tem uma palavra de promessa a esta igreja. Estes versos aqui, 26 e 27, são semelhantes a Salmos 2, 8 e 9. Cristo diz que os santos julgarão o mundo. Nós vamos estar com o Senhor no julgamento, conforme está escrito ali em 1 Coríntios 6, 2. Apocalipse 19, 14 ao 16 nos diz que os santos purificados seguirão a Cristo, o qual julgará as nações, o qual tem escrito em sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, ao vencedor será dado esse privilégio de julgar as nações. E aqui, meus irmãos, ficamos felizes também, que Cristo também nos diz que vai nos dar a estrela da manhã, não é? E que estrela da manhã é essa? A estrela da manhã, meus irmãos, é o próprio Cristo, onde ele diz, não é? Eu, Jesus, lá em Apocalipse 22, verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Cristo diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então Cristo, meus irmãos, nos dará a Ele, a todos aqueles que vencerem, que perseverarem na sã doutrina do Senhor. Julgaremos as nações. Imaginem, meus irmãos, comigo, todos nós com Cristo, com o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, julgando os ímpios, aqueles governadores que um dia oprimiram a igreja. Todos nós julgaremos com Cristo. Tudo isso é dado ao vencedor. Então, meus irmãos, aqui terminamos, não é? Essa exposição à carta à igreja em Tiatira. Espero em Deus que essa palavra do Senhor tenha entrado em vossos corações e próxima semana daremos continuidade à exposição da nossa carta e vamos ali estudar a carta à igreja em Sardes. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai misericordioso, que o Senhor possa aplicar mais uma vez, meu Pai, essa palavra aos corações dos meus irmãos, no nome de Jesus. Abraço forte em todos e que Deus abençoe todos os meus irmãos.